Bom dia, fiel! Domingo, dia de Corinthians e Fluminense, às 4 horas na Neoquímica Arena. Corinthians que se venceu o Fluminense, no ano passado, na Copa do Brasil, enfiou 3-0. Renato Augusto fez 1-0, inclusive uma bobagem daquelas saidinhas do Fluminense, né? Fábio saiu do gol, chutou pro meio de campo, o gol ficou aberto. Saiu ali o começo da jogada, o Corinthians venceu por 3-0. Tem muito torcedor tricolor que acha que foi só 1-0, porque diz que 2 gols foi no final, como se não contasse. Teve essa insanidade ano passado, viva a memória. Mas, enfim, Corinthians se venceu o Fluminense, né, que não será uma tarefa fácil. O Fluminense é o time da moda, apesar de ter de maus jogos. Né? No último jogo perdeu para o Strongest na altitude com os reservas, e antes perdeu do Botafogo não jogando nada, mas sem dúvida vive um momento melhor. O Corinthians se venceu o Fluminense e o Corinthians sai, ufa, Saravá São Jorge da zona da igual. Isso porque, sabe, porque vamos mostrar para vocês aqui. Ontem tivemos 5 jogos, né, no Campeonato Brasileiro, vocês estão vendo aí. Atlético Paranaense 1, Grêmio 2, né? Um resultado surpreendente até, pelo Grêmio não vinha jogando fora de casa. Fortaleza 2, Vasco 0, 2 gols no final. Esse foi um ótimo resultado para o Corinthians. Flamengo 1, Cruzeiro 1. Gabigol perdeu o gol no primeiro tempo, mas o Flamengo mais uma vez ganhou um ponto onde jogou pior, né? Jogou pior que o Corinthians e venceu. Jogou pior que o Cruzeiro e ganhou um ponto, né? Aliás, Sampaoli. Aliás, parabéns ao Clube de Regatas do Flamengo que mandou Dorival e Júnior embora para trazer o canalha do genro preocupado Vitor Pereira. A pior troca da história do futebol mundial, treinador. E depois trocou VP por São Paulo. Se juntar os dois, não dá meio Dorival Júnior. Cuiabá 1, Curitiba 1. Outro ótimo resultado para o Corinthians, né? Segurou o Curitiba na lanterna, não deixou o Cuiabá desgarrar. São Paulo de virada 2, Goiás 1. Não dá para dizer para o corintiano que é um ótimo resultado o São Paulo vencer, que é o segundo principal rival, mas a verdade é que foi um bom resultado para o Corinthians. Né? Admitindo ou não, torcendo ou não, o Goiás parou ali, que é um time aí que já ganhou o Corinthians, bem de Série B, e pode ser um time. Isso se o Corinthians não melhorar. Se o Corinthians melhorar, o São Paulo, com essa vitória, assumiu o terceiro lugar provisório, deve cair hoje no domingo com os jogos da rodada. Corinthians e Flu jogam hoje às 4 horas. Já dei o palpite ontem, né? Meu palpite foi de empate. Se desse palpite, o Corinthians não sai da degola. Inter e Bahia, esse é um resultado também que interessa ao Corinthians. Já vou explicar por quê. Bragantino e Santos, Atlético Mineiro e Palmeiras, Botafogo, que será o líder, que acontecer mesmo que perder, a América também interessa o Corinthians, que o Botafogo vença o América. Vamos lá. Estou com a classificação aqui, vamos para ficar mais fácil. O Corinthians tem 5 pontos e saldo de -6. O Vasco e uma vitória. O Vasco, 6 pontos, uma vitória e -5. Ou seja, o Corinthians empatar com o Fluminense, empata com o Vasco em pontos e vitória, mas fica atrás do Vasco pelo saldo de gols. Então o Corinthians continua em 18º lugar, não sobe, pode até perder uma posição, no caso improvável do América vencer o Botafogo no Rio. Então o Corinthians, se empatar, vai acabar em 18º, 19ª rodada. E se vencer? Se vencer, Saravá São Jorge, o Corinthians passa o próprio Vasco, que tem 6 pontos, passa o Goiás, que tem 7, passa o Cuiabá, que tem 8 e -6, porque vai vencer por pelo menos um gol. Então vai aumentar, vai ficar um saldo melhor que o Cuiabá. E vai passar o Inter ou o Bahia. Ambos têm 7 pontos e 2 vitórias, mas o saldo do Inter é de -6, igual ao do Corinthians. O Bahia é de -3. Então, se o Corinthians vencer, vai passar um dos dois, ganhando quem ganhar, passar um, se empatar, ficar à frente do Inter no saldo. Então o Corinthians passaria 1, 2, subhumanos em 3, 4 times e subiria de 18º para o 13º lugar. É uma classificação, aliás, 1, 2, 3, isso mesmo, para o 13º lugar. Agora, é difícil vencer o Fluminense? É difícil, mas também é difícil ficar sem vencer 9 jogos seguidos, hein? É quase um feito. Será a 8ª tentativa do Luxemburgo ganhar uma partida no comando do Corinthians, né? Ele está com motivação apontado para cima, tá? O medo de perder tira a vontade de ganhar, não está jogando bem o Corinthians, embora tenha melhorado um pouco defensivamente nos últimos jogos, especialmente. Né? E com o Danilo perdeu para o Palmeiras. Assim, o Corinthians uma hora vai ganhar o jogo. O Fluminense está em queda técnica, né? Não é o mesmo. É um time capaz de enfiar 5 no River Plate, massacrar o Flamengo na final do Carioca 4, PT4, como é um time que não jogou nada contra o Botafogo, empatou com o Flamengo, mesmo o Flamengo na Copa do Brasil, sendo amplamente dominado, perdeu na altitude, enfim. É um time imprevisível, mas que nos seus bons momentos é muito melhor que os bons momentos inexistentes, na verdade, do Corinthians do ano. Itaquera não deve estar lotada, deve ser o pior público recente com Itaquera, porque a diretoria do Corinthians, além de não conseguir contratar, além de contratar mal, fazer um elenco envelhecido, mal montado, desequilibrado, ia contratar 800 técnicos, acertar nenhum,
eles conseguiram estragar o que funcionava, que é o fiel torcedor. Então, a migração, ninguém conseguiu comprar ingresso, foi uma tragédia, atrasou a venda, teve que migrar, depois aceitou o antigo, muita gente não conseguiu comprar ingresso. Não vai ter um público pequeno, porque o Corinthians as pessoas se matam para comprar ingresso, né? Porque se fosse qualquer outra coisa, que não fosse uma paixão muito grande, a pessoa desistiria. Então, é lamentável o que o Corinthians fez na venda de ingressos. Mas, enfim, o jogo. E o Corinthians? O Corinthians não tem Paulinho, né? Que vai ser reavaliada a questão do joelho para ver o tamanho da extensão, né? Se vai ter que operar ou não, vai ter que fazer outro exame de imagem, já que estava muito inchado e não deu para ter certeza se vai ser caso cirúrgico ou não, mas já está fora. Então, em relação ao time que empatou com o Argentino Júnior, o Corinthians tem o retorno de Cássio e Fagner, né? O Cássio vai ser o goleiro, certamente, então o Cássio joga. E não tem Paulinho, né? A dúvida é se entra o Rony no lugar do Paulinho, uma mudança absolutamente normal, ou se ele vai inovar. Ele treinou o Fábio Santos na função de volante, né? Pode usar também o Fagner, que perdeu a posição para o Bruno Mendes na lateral, e trazer o Bruno Mendes para volante. Enfim, ele tem essas opções, o Luxemburgo. Vamos ver o que o professor vai fazer. Yuri Alberto, apesar do nada que tenha jogado, apanhado da bola, está mantido no ataque, pelo menos essa é a tendência pelos treinamentos, então o Corinthians deve ter. É um palpite, tá? Mas, enfim, Cássio volta no gol, Carlos Miguel, que não fez ainda nenhuma partida no Corinthians, volta para o banco, mas o Cássio é uma proteção do Corinthians e saiu por amidalite, então volta ao gol. Acredito que vai jogar Bruno Mendes, continua lá na lateral, Gil e Murilo estão confirmados e Bidu confirmado. Esses três jogam. A dúvida é se joga Bruno Mendes na lateral de volante para o Fagner. Acho que o Bruno fica na lateral. E no meio de campo pode ser Rony, pode ser Juliano, pode ser, enfim, Fábio Santos. As informações é que Fábio Santos treinou nessa posição. O Juliano também pode ter outra chance no time. E a tendência é que Fábio Santos seja a invenção do Lucha, que ele adora uma assinatura, né? Deve ser. Eu não tenho nem o que dizer, porque eu não vi o treino para ver se ele treinou bem ou não, a informação que ele treinou. Então, eu vou arriscar que vai de Fábio Santos na primeira volância, à frente dele, Fausto por um lado, Michael por o outro, né? O Michael fazendo aquele papel ali de dobrar as costas do Roger Guedes, que não marca ninguém, para proteger o Bidu, e o Adson fazendo esse papel do lado direito, né? O Adson que está sendo mais uma linha de 4 que um ponto. E quando o time pega a bola, ele se transforma no ponta direita ali com o pé trocado. À frente, o Cone do Igor. Será que vai voltar a jogar bola, Yuri Alberto? Cone do Yuri Alberto. E Roger Calvo Guedes e seu novo cabelo platinado. Vamos ver se o Roger, que tem sobrenome de craque, volta a fazer uma partida. Roger Guedes, que tem jogado bem na temporada com o padrão do Corinthians, embora tenha sido muito mal na partida do Argentino Júnior. A questão dele é tática, de não voltar, mas lá em frente costuma entregar. Esse é o Corinthians provável para enfrentar o Fluminense. Você está vendo aqui o livro Paixão Corintiana, né, de minha autoria. Quer comprar esse livro? Está fora de catálogo? Só por aqui, ó. Paixão Corintiana, R$60, já inclui o frete dos Correios, né? Que é por volta de R$10 aí para qualquer lugar do Brasil, que livro tem que ser um especial e tal. Você manda o Pix, tá aí, ó, embaixo para vocês. É o e-mail pixvitorguedes@gmail.com, pixvitorguedes, passando lá no botão online para vocês, pixvitorguedes@gmail.com, R$60, e nesse mesmo e-mail, depois de fazer o depósito do Pix, você manda o comprovante, né? E o seu endereço completo com bairro, CEP, cidade, e se você quer o livro autografado, o nome de quem. Semana que vem ele é o correio para fazer as entregas desta semana. Muita gente adquirindo livro, eu agradeço a todos. Já entreguei na semana passada o vencedor da promoção Paixão Corintiana e também o 2012, campeão invicto da Libertadores, bicampeão do mundo, ano eterno, de Daniel Augusto Júnior, meu amigo. Esse aqui é o meu, mas o telespectador, né, do canal que deu o maior superchat da semana passada, que foi o Luiz Fabiano, levou já esse livro, inclusive ele já mandou mensagem que já recebeu pelos Correios. Um abraço para o Luiz. Participe, hoje tem transmissão ao vivo, né? Você sabe, a gente faz esse canal em parceria com a Rádio Coringão, então a gente tem transmissão simultânea do Corinthians, tem pré-jogo e bola rolando na Rádio Coringão e aqui no canal Blog do Vitão. O jogo acaba por volta de 6 horas, às 7 horas eu abro de novo a live de pós-jogo aqui no canal Blog do Vitão, com repercussão, análise, notas, enfim, colaborem, participem, dê o like, se inscreva no canal, compartilhe o sininho. Se quiser colaborar com o Superchat também é muito bem-vindo. Um abraço, até a tarde. Vai, Corinthians! Está na hora de ganhar o jogo e sair da degola, né? Saravá, São João.